Olá, meus queridos alunos do sexto e do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leidiane e sou professora de prática de leitura. Hoje nós vamos falar sobre o artigo de divulgação científica, não é? Que é um texto, na verdade, que trata de algo, né, de algum assunto que é baseado em estudos, né, mais aprofundados, mais detalhados, né? Esses estudos eles foram obtidos através de pesquisas, experimentos, certo? E uma dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao ramo da ciência, ou seja, é um conhecimento do ramo da ciência, é um conhecimento científico, certo? E esse estudo, ele na verdade, esse conhecimento, ele contribui para o avanço da ciência e, consequentemente, também para o bem da população. Então, o artigo de divulgação científica, ele serve para divulgar esse conhecimento para a população, certo? É o que a gente vai ver mais na frente com a finalidade, certo? Então, qual o objetivo de um texto de divulgação científica? Né? Para que serve? Qual é a finalidade? Então, divulgar informações científicas para a população, certo? Então, esse conhecimento que é do ramo da ciência, ele passa a ser divulgado para a população, né, que passa a ter conhecimento a respeito dessas informações científicas que são relevantes, que são importantes para a sociedade como um todo. E como é a linguagem desse tipo de texto, não é? Como deve ser? Então, claro que num texto de divulgação científica, né, num artigo de divulgação científica, nós vamos ter a presença de termos técnicos, né, de caráter científico, não é? Então a gente vai ter uma linguagem científica, certo? Que você logo vai perceber que se trata de uma linguagem do ramo da ciência. Nós vamos ter o quê? Um caráter impessoal, ou seja, é um texto geralmente escrito em terceira pessoa, não é ele, elas, ou seja, não vai ser um texto pessoal. Quem escreveu o texto, ele não vai se colocar dentro do texto, ele não vai utilizar o eu acho, eu penso, né? Eu refleti dessa forma, certo? Então, sabe, se pensa, se observa, se observou-se. Então, ele vai se distanciar. Por isso que a gente diz que é um texto impessoal. E também, claro, ele vai ter o que? Um caráter formal, não é? Ou seja, a linguagem que você vai utilizar nesse texto científico, de divulgação científica, vai ser uma linguagem padrão, né, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, é aquela que a gente aprende na escola. E agora a gente vai praticar. Então, eu vou deixar um textinho para vocês, né, do tanto o sexto quanto o sétimo, vão ter que analisar o mesmo texto, ler, não é? Ler várias vezes, ler duas vezes para poder entender, certo? São textos bastante interessantes, no caso, texto de divulgação científica. São muitas curiosidades que você satisfaz ao ler um texto de divulgação científica, não é? E são textos fáceis também, porque é justamente do caráter primordial desse tipo de texto é dar acesso à população. Então tem que ser uma linguagem bem mais acessível, certo? Então é interessante. Então você vai encontrar assuntos interessantes, como por exemplo, por que os passarinhos não levam um choque ao, ao pousar nos fios elétricos? Ou, por exemplo, também, por que nascem gêmeos? Não é? Ou seja, por que as estrelas brilham? Então, são esse tipo de coisa que nós vamos encontrar dentro de um texto de divulgação científica, não é? Essas curiosidades. Então, são textos bem interessantes. Você aconselho que vocês leiam. E antes de ler, eu vou colocar umas questõezinhas, como se fosse um roteiro, não é, de leitura. Claro que eu vou querer que vocês respondam depois, através de foto, no meu privado, no WhatsApp, certo? Mas eu aconselho que antes de responder, antes de ler até o texto, vocês deem uma lida nesse questionário, que ele vai orientar também a sua leitura, certo? Ele serve também para orientar a sua leitura. Depois que você lê todas essas questõezinhas, você vai ler o texto,
Depois que você lê o texto, você retorna e responde as questões. Então, porque fica bem mais fácil, porque você vai saber onde exatamente está aquela informação pedida nas questões. Então, eu aconselho que você faça isso, certo? Então, vamos lá, vamos ao texto. Olha aí que curiosidade. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia, lá na praia, quando a gente vai para a praia? Será que é legal a gente andar descalço? Todo mundo faz isso, né? Mas será que é bom? Então, vamos entender. Então, a gente já tem uma imagem aí que já deixa claro que, né, o motivo, né, talvez, que fica aqui explícito o motivo de você não andar, que você não deva, né, andar descalço na areia. Então, caminhar pela praia e fazer belos castelos de areia, brincar descalço no parquinho, livre, leve e solto. O que pode ser melhor? Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que, onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças, os geoeumintos. Geo significa terra e eumintos, vermes. Logo, estamos falando de vermes que passam parte da vida na terra. Alguns contaminam cachorros, gatos, aves e outros bichos. Já outros pegam carona em nós, humanos. A fase adulta dos geoeumintos é sempre dentro do corpo de um hospedeiro. Acontece que o verme precisa do solo para a eclosão de seus ovos e para passar a primeira fase de suas vidas, a fase de larvas. Mas como esses ovos vão parar no solo? Pelas fezes dos animais contaminados. Um cachorro, por exemplo, contaminado por geoeumintos, ao liberar suas fezes na areia, libera junto com ela os ovos do verme. Esses ovos podem ficar vivos no solo por muito tempo, em alguns casos por anos, até eclodirem, deixando sair as larvas que podem ir para dentro de um animal e continuar seu ciclo de vida. Opa! Mas como as larvas vão parar dentro de um animal? Pode ser de carona em uma fruta que alguém come sem lavar, ou grudadas em um alimento que cai na areia e é levado à boca, ou ainda perfurando a pele dos pés descalços. Neste momento, sentimos apenas uma coceirinha. Dentro do corpo do hospedeiro, as larvas seguem pela corrente sanguínea até chegar aos intestinos, onde encontram os nutrientes que precisam para se tornar geoeumintos. Adultos, né? Produzir e colocar os ovos que chegarão ao solo junto com as fezes do animal contaminado, recomeçando o ciclo de vida do verme. Nos intestinos, os vermes disputam com o organismo do hospedeiro os nutrientes como proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Se ficarem por muito tempo ou em grande quantidade no corpo humano, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma doença conhecida como anemia, que dá uma grande sensação de indisposição e fraqueza. Mas não entre em pânico. Existem maneiras simples de evitar a contaminação por geoeumintos, como lavar bem os alimentos, recolher o cocô que o seu animal de estimação faz na areia e andar de sapatos em áreas onde existe esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. Quer mais dicas? Visite a CHC online, www.cienciahoje.com.br. Quem escreveu, na verdade, esse texto foi a Elizabeth Cristiane de Almeida Proença, do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, né? Ou Fiocruz. Certo, gente? Então, após a leitura, você vai responder, ou seja, mas na verdade você vai ter que fazer os exercícios. Eu aconselho que antes de você fazer a leitura, você venha e veja todos esses questionamentos aqui. Porque quando você for fazer a leitura, você vai encontrar todas as respostas que você precisa para responder a sua atividade, certo? Então, boa semana, até a nossa próxima aula e um grande abraço. Lembrem-se que a tia estará no WhatsApp na terça e na sexta-feira com vocês, no grupo da Prática 1. Grande abraço. Tchau, tchau.